Sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã. Você ouve aí João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando Cordeiro de Nanã, música de Dadinho e Mateus, que é um dos maiores sucessos do grupo Ticoãs. E em nosso estúdio a gente recebe aqui o remanescente da banda, o cantor e compositor Mateus Aleluia. Você e Dadinho eram os compositores da maioria das canções e mantiveram o grupo depois da morte e da saída de outros integrantes, até que o próprio Dadinho se foi. Como era essa relação entre vocês? Era uma relação de amizade, uma relação de sempre, né? Uma relação de hoje. Quando eu falo de hoje, é hoje. Cada dia que surge, é hoje. Cada dia que passou também, hoje. Uma relação que esteve, está e que sempre vai estar, mesmo a gente não está se confrontando fisicamente, mas ela existe. Com relação à composição das músicas, a maior parte das músicas são adaptadas. São músicas que fazem parte do compêndio de músicas sacras dos terreiros de candomblés. São as músicas realmente do terreiro de candomblé que se encarregaram de manter toda essa cultura africana preservada aqui no Brasil. Se não for ao culto, a cultura teria desaparecido. É o culto mantendo a cultura. É por isso que nós nos apegamos de uma forma assim tão umbilical ao canto do candomblé, por causa disso. Que nós acreditamos mesmo piamente que não teríamos uma cultura aqui tão rica a nível da África se o culto não fosse praticado. Isso nos reforça a afirmar que a pessoa, seja do candomblé ou não, do ponto de vista de crença, de culto, mas culturalmente, todo baiano, por excelência, ele culturalmente pertence a essa cultura do candomblé, porque ele come vatapá, ele tem essa linguagem falada, que isso vem das sanzalas e dos terreiros de candomblé. Ele tem esse perfil psicológico que se confunde com cada perfil de cada uma das entidades. Um é mais brando, outro é mais cheguei, outro é mais parcimonioso, entendeu? Isso realmente é que nos faz ter esse amor todo pelo candomblé, como condução de vida, como transportador de realidades através dos tempos. A gente vê agora o maestro Letieres Leite, da Orquestra Rumpelés, que também fala um pouquinho sobre o que ele percebe do grupo Os Ticoãs. Eles eram um grupo vocal, né? Vamos dizer que era moda, né? No momento tinham vários grupos vocais no Brasil acontecendo, e talvez sejam um dos primeiros pioneiros, né? Nessa transferência da música afro-brasileira para o canto dentro da música popular, com o violão, com a percussão e com o canto. Para mim, o Ticoãs tem importância fundamental justamente na manutenção dessa estética afro-brasileira dentro do ambiente da música popular. Eles são os primeiros, talvez o maior representante do canto e da estética, porque envolve a percussão, toda a história dos cânticos, né? Afro-brasileira dentro da música da MPB. São baseados na música ancestral, eles executam de uma maneira contemporânea. Os arranjos vocais eram arrojados. O primeiro disco do Ticoãs não foi nessa linha, foi um disco de boleros. O que causou essa mudança de conceito para o grupo? Sair daquela coisa que estava sendo feita pelo trio Iraquitã, trio Maraiá, e investir nas sonoridades que estavam vindo ali do terreiro, do candomblé. Pronto, isso é até o que é que mudou? As pessoas praticamente eram as mesmas. Eu não participei do disco de bolero, né? Coincidentemente, é na minha época nos Ticoãs que há essa mudança, né? Para poder partir para a música candomblé. Mas eu penso que aquilo foi resultado de uma largada, porque tudo vem na esteira da independência dos países africanos. O comportamento do brasileiro como um todo, e não só do brasileiro, do mundo como um todo, com relação a analisar a presença do homem descendente do africano negro na sua sociedade, ele começou a tomar um outro contorno quando a África começa a ficar independente. Isso porque, antes de a África ficar independente, no Conselho das Nações, quer dizer, nas Nações Unidas, você olhava, você não via nenhum presidente realmente representando raça negra, né? A não ser, penso que Gana, que foi um dos primeiros, entendeu? Mas aquilo era insignificante. A partir dos anos 60, quando vem os países africanos ficando independentes, aos poucos isso levantou a autoestima de todo o povo oriundo negro no mundo. A diáspora passou a perceber que aquele espaço onde se discutia o poder também faz... Exatamente. Isso chega em Cachoeira.
Isso chega em Cachoeira, chegou em todos os cantos. Cachoeira não ficou livre dessa novidade, entendeu? Não ficou livre dessa novidade. Por outro lado, estava aquela efervescência toda nos Estados Unidos, né? Os Panteras Negras, Max Luther King, era uma coisa que nós acompanhávamos, tudo isso. Então, aqui no Brasil, nós sempre fomos um pouco mais tímidos. A nossa sociedade, justamente por nunca ter uma postura de separatismo do ponto de vista honesto. Pelo menos, pelo menos claramente. Claro, honesto. Aí, então, sempre levou até o próprio afrodescendente a querer se parecer com aquilo que representava a ascensão social, que era o branco. E por aí, daí o bolero? O bolero, porque o bolero não representava a cultura branca, mas representava sempre, digamos assim, uma cultura dominadora. Ou próxima do dominador, né? Ou próximo do domínio, uma ascensão. Então o bolero, como poderia ser o tchá-tchá-tchá, poderia ser a rumba, que também era uma coisa que vinha do afrodescendente, mas não era nossa. Porque o que está se falando aqui, porque nós, quando começamos com o candomblé, pegamos um elemento que até então era a nossa identidade principal, e, no entanto, nós não assumíamos como identidade. Até mesmo outros elementos que não fôssemos nós, os tincoãs. Quando recorria à célula do candomblé, ele pegava a célula do candomblé e depois transportava para a realidade musical deles. Ou fazia marchinha, ou fazia bossa nova, fazia outras coisas, mas não fazia. Na essência mesmo. Mas não fazia, não tinha aquela, quando vou cantar uma célula do candomblé, eu sinto naquele... Não. Eu poderia falar do candomblé, no caso, as pessoas, mas falava como se fosse o intelectual vendo a coisa de fora. Não é a própria raiz saindo para dizer assim, eu sou assim. Agora, falando um pouquinho em sociedade, a gente observa que os tincoãs surgiram lá na década de 60, 70. Hoje, se surgisse na sociedade atual, que a gente vive atualmente, qual você acha que seria a receptividade da sociedade atual a um trabalho como esse? Eu penso que seria ótimo, porque foi essa receptividade da sociedade hoje que está permitindo eu estar aqui. Depois de tantos anos afastados, eu nem sabia que eu... Pronto, e parece que eu estava sendo aguardado. E quando eu cheguei, me recordo que eu recebi um convite para poder fazer uma palestra explicando a influência da cultura do recôncavo nos tincoãs, que foi isso que abriu as portas. Logo após disso, então, eu recebi um telefonema do Carlinhos, que ele soube que eu estava aqui. Carlinhos Brau. Então criou-se aquela empatia. Carlinhos já vinha dentro de uma frequência, entendeu? Que também tinha os seus pés. Aonde ele foi criado, digamos assim, de forma direta ou indireta. Mas ele foi embalado. Isso ia acontecer. Ele foi embalado por esses tambores que embalou a mim, embalou meus avós, os avós de vocês, entendeu? Então, isso ele já trazia bem patente nele. Como ele chegou a gravar o Baluaê, se eu não me engano. Gravou. Como dizia Leopoldo Sedar Senghor, nós somos filhos do canto e da dança, que revitalizamos os nossos pés em contato com o rudichão. E o rudichão é mesmo isso. É essa realidade que nós trazemos conosco, que não podemos pensar para poder falar. Basta que na hora de falar a gente se largue e diz assim, tempo me pegue. Nós vamos falar o que é necessário ser falado. Ogum Pai Iemonja Como você vê aí, Ogum Pá, essa está no disco solo do Mateus Aleluia, Os Cinco Sentidos. Ele que é remanescente do grupo Tincoãs, tem show marcado no Teatro Castro Alves deste domingo pelo Mercado Cultural e é nosso convidado no Frequência Baiana. Mateus, é verdade que o último disco dos Tincoãs, pelo menos assim, não sei se é o último do ponto de vista cronológico, mas há um disco nunca lançado? Sim, é um inédito. Foi gravado patrocinado pela Fundação Roberto Marinho. Foi gravado em 83 e os trabalhos de coro foram colocados pelo mestre Leonardo Bruno, pelo maestro Prazeres. O maestro Prazeres já faleceu, o Leonardo Bruno ainda está aqui conosco ainda. Leonardo Bruno, para quem não conhece, é o filho do Abel Ferreira. É um grande maestro. E esse disco tá inédito. Penso que o ano que vem, talvez, ele mostre a cara. É possível, não sabemos. Bom, a gente conversou com o historiador e pesquisador musical José Américo Lisboa Júnior, que me parece que nada tem a ver com o repórter de trânsito aqui da Band News FM. Eu acho que ele não é parentesco, não sei, né?
que falou um pouquinho, inclusive, ele fez algumas considerações a respeito da carreira solo do Matheus. E eu acho que ele ainda traz consigo toda essa tradição, toda essa força de uma musicalidade baiana de origem afro muito forte, né? Ou seja, ele era um dos expoentes do grupo. A bagagem dos Ticoãs ainda está muito viva na bagagem musical de Matheus. Então você ouve o disco dele, o disco solo dele, que é um disco muito bonito, você percebe que toda aquela influência ainda está muito viva ali. Bom, Matheus, tem de toda a discografia do grupo, eu acho que sempre chama muita atenção o disco de 73, né? Que tinha Deixa Gira Girar, tem o Baluaê, tem várias músicas que são bem marcantes. E esse disco está fazendo 40 anos em 2013. Você espera de alguma forma trabalhar alguma coisa em torno da memória desse disco? Nunca foi o nosso perfil, mesmo como Ticoãs, esse tipo de comemoração, não. Fazer revivals em torno da discografia? Não. Penso que as coisas, elas seguem de uma forma natural. É como a água, né? Ela segue sempre. E como é que vai ser o show desse domingo? Vai ser. Como é que vai ser? Pelo menos já está confirmado, o show vai acontecer. Não, o show vai acontecer, que vai ser, vai, entendeu? O show vai ser como sempre. A nossa presença é sempre uma presença de hoje, né? Aquela presença simples, da maneira como nós somos mesmo. Nós não somos nada além daquilo que nós nos apresentamos. Você pode ver pelo próprio disco 5 Sentidos, só tem uma faixa ou duas que tem alguma coisa que não possa ser apresentada em palco de uma forma original, entendeu? A maior parte é tudo parece que nós estamos aqui num papo entre amigos, no fundo de quintal, conversando com vovó, entendeu? E o show vai ser esse, uma conversa de neto para avô, de pai para filho, de irmão para irmão, de amigo para amigo, e todo mundo vai beber de toda essa magia musical que embalou a todos nós. Eu penso que vai ser isso, hein? Quando que acontece, né? O horário, para que as pessoas possam saber esse programa? Às 9 da noite, no Teatro Castro Alves, entendeu? E eu quero agradecer aqui desde já, as pessoas que estão à frente desse projeto. É um projeto muito bonito, entendeu? Pelo menos é um espaço alternativo para as pessoas que trabalham com cultura musical, não tão vitrine, né? É uma forma de, nesse dia, pelo menos, essa cultura musical não tão vitrine, ser vitrine. E nós queremos agradecer a todo esse pessoal que contribuiu para que esse show aconteça. E como também levar, Matheus, não sei se vocês já falaram sobre isso, senão podemos voltar, mas sobre a questão de levar todo esse repertório, esse conhecimento, essa cultura, também para um projeto que envolva as escolas. Olha, menina Patrícia, desde 2004 menina que eu vi Patrícia, você não vai mais. Eu vi perseguindo um projeto chamado Palestra Musical Afro-Barroca, que a Palestra Musical Afro-Barroca é justamente isso. É você levar para as escolas, e não só, quer dizer, levar para a vida, né, que a escola é vida, justamente isso, esse ensino, esse diálogo. Você não vai lhe ensinar, ali você vai se revitalizar. Você em contato com todas aquelas pessoas, sejam elas novas, maduras ou velhas, você está se revitalizando. Ali você se põe, você colhe, você é bebido, você também bebe, entendeu? E justamente nós trabalhamos, né, nesse projeto, a Palestra Musical, com 3 disciplinas distintas, que é a música, que é o grande atrativo, trabalhamos com a mensagem pedagógica e trabalhamos com o cinema, que nós passamos alguns documentários que depois nós vamos analisar. Tem sempre um pedagogo historiador que me acompanha nesses projetos, e nós fazemos algo interessante, damos uma certa dinâmica e procuramos sensibilizar todos quanto possível para a aplicação da lei 10.000 e 11.000, para estudar a história da África e a história do indígena brasileiro, porque só a gente estando sustentado realmente nessas culturas, de mais a barroca, foi quem possibilitou esse triângulo todo,
é que nós vamos entender realmente a nossa problemática, entendeu? Matheus Aleluia, cantor e compositor, se apresenta às 9 da noite desse domingo no TCA, pelo Mercado Cultural. Obrigado aqui pela participação no Frequência Baiana, Matheus. Opa, obrigado, Felipe, obrigado, Renato, obrigado, Patrícia, menina Pati, muito obrigado a esse público ouvinte de vocês.